Bem-vindos a mais um Mitando no Divã. Divã. E mais uma vez com a participação do nosso querido Lindomar Rocha. Hoje nós vamos falar de um mito ligado à questão das perdas e do luto. Você sabe que o luto não é só o luto pela perda de um ente querido, né? Você perdeu um emprego, dinheiro, um amor. Mas tem uma máxima na sociedade que é tipo assim, você não pode sofrer. Então assim, você perdeu o emprego, não, já vai logo. Você não pode sofrer porque perdeu o emprego. Você já tem que logo estar procurando o próximo. Ok, também não vai ficar sofrendo um ano, né? Ouve sertanejo universitário, aí vai pra festa, resolve o problema. Terminou o namoro? Não. Já um amor com outro se apaga. E a gente vive uma sociedade em que a gente não tem a permissão de entrar em contato com o sofrimento. Esse é o mito. Aliás, não pode nem entrar em contato com a tristeza, né? A pessoa já toma um remédio antes de entrar no problema. Exatamente. Então, talvez algumas pessoas, em relação ao luto, então já vai tomando remédio, assim, não vivencia a situação. Porque nós temos que ressignificar. Se uma pessoa não vivencia o sofrimento, como é que ela vai ressignificar ele? Então, assim, nesse nosso momento de hoje, desse Mitando no Divã, a gente quer falar sobre isso. Sofrer é natural? Fala aí, Rodolfo, sofrer é normal? Olha, em tempos de Facebook, Instagram e afins, Tinder, né? As pessoas querem cada vez mais ter uma vida perfeita. Perfeita no sentido de só alegria, só sorriso, a melhor festa, a melhor comida, né? Tudo seu como protagonista, né? O que não tem errado no sentido de querer e desejar isso, mas achar que a vida só faz de felicidade pode ser um erro muito grande, inclusive gerando um sofrimento interno e um vazio interno, que no momento que essa pessoa parar com essa freneticidade, talvez essa força, essa emoção que estava ali latente, acumulando com o tempo, venha de uma forma intensa. Sabe que essa coisa é tão louca que às vezes a gente vai no velório, né? Eu particularmente tenho muita dificuldade de lidar com esse tipo de situação. Mas existem momentos que a gente precisa ir, né, a um velório e aí no velório as pessoas se consolam dizendo, não chora. Eu acho isso um louco. Como vai chorar? Perdeu um ente querido. Como é que é isso? Como é que esse negócio de falar que não pode chorar no velório? Pois é, olha bem, a pessoa está precisando de esvaziar o quartinho de frustração e de luto, mas ela não pode esvaziar o quartinho de frustração e luto. Quer dizer, esse sofrimento que ela tem que jogar para fora, ela vai guardar em algum lugar. Se ela não pode externalizar, ela vai internalizar. Então, a pessoa ela vai internalizar esse sofrimento e em um momento oportuno, essa coisa toda sai para fora e aí nós damos o nome de surto. Porque a pessoa ela tem que lidar com o sofrimento do dia. Interessante que a própria Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Então, nós temos que viver o mal do dia e externalizar essa coisa que muitas vezes nos causa tristeza através de luto. Agora, se a pessoa não pode expressar isso, uma hora ou outra essa represa vai estourar. Se não vai para o lugar certo, acaba indo de uma forma inadequada. Tem um provérbio oriental que fala justamente disso. Você precisa esvaziar o copo para depois encher de outra coisa. Bom, e já que nós estamos falando de luto, é importante saber que o luto ele tem 5 fases naturais. Você conhece essas fases do luto? Conhece? Conheço. Nós vamos fazer aqui, eu vou fazer uma prova. Olha eu entrando de luta agora. Vamos ver se esses psicólogos sabem direitinho. Vamos lá, Rodolfo, a primeira é pra você. Me diga, Rodolfo. Não digo. Qual é a primeira? Não digo. Você fala não naquele outro quadro, aqui você tem que falar assim. Não digo, eu nego. Qual é a primeira fase do luto? Nego. Negação. Eu nego. Pronto, Rodolfo tá fazendo piada. É a negação. Fala aí, Rodolfo. Olha, a negação consiste quando a situação acontece e a pessoa não quer aceitar. Ela nega de qualquer forma. E a negação não necessariamente ela vai ser com raiva, como eu fiz agora. Às vezes a pessoa ela vai se dopar, ela vai se iludir de alguma coisa. Ela vai negar entrar em contato com aquela realidade. Interessante que o ego ele tem esse mecanismo. Inclusive um dos mecanismos de defesa mais poderosos que existe no indivíduo é o da negação. Porque é justamente o ego que não
ele percebe que a pessoa não dá conta de lidar com aquela realidade, então ele nega a existência daquela situação. É lógico que isso pode acontecer num formato que a gente olha de fora e fala, nossa, mas fulano tá com um problema grave, tem que levar ele no psiquiatra. Então, às vezes, diante da perda de um ente querido, a negação, né, não morreu, a pessoa entra realmente num surto e essa negação é uma total desconexão com a realidade. Justo. Mas se a gente olha no plano da realidade, o tempo todo, diante de perdas do dia a dia, a gente nega. Então, por exemplo, às vezes numa relação de namoro, o rapaz já tá dando todas as provas de que não gosta mais e a moça fica negando, acha, não, ele me ama. Isso é um exemplo de negação. Ela já tá passando pelo luto, é a primeira fase e ela tá negando. Agora essa é diretamente para o Lindomar. Qual que é a segunda fase do luto? É raiva? Revolta? Vamos procurar no Google. É revolta? A gente vai olhar no Google aqui, peraí. Mas me explica, Lindomar, esse fator de você não saber é culpa de quem? É sua ou é do mundo? Ai, gente, É do mundo. Do mundo, né? Não é? Você é vítima, né? Todo mundo conspira contra você, né? A Dilma e o Temer fizeram tudo isso pro Lindomar não saber, não é isso? Justamente. Isso a gente talvez chama de... Revolta. Interessante que essa revolta, a pessoa, ela diz assim, ó, por que isso está acontecendo? Ou, por que justamente com euzinho? Todo mundo feliz. Então assim, eu mereço uma coisa dessa? Quem foi que preparou isso para mim? Há um mundo conspirando contra a minha existência. Então a pessoa ela tem a revolta. É aquela revolta de ficar chateado, de muitas vezes pôr culpa nas pessoas que estão à volta. Enfim, de certa forma é o segundo elemento importante para chegarmos a um luto saudável. Lindomar tá falando de chegar a um luto saudável, porque esse protocolo aí, ele é normal, gente. Mais uma vez, a questão do mito, né, que não pode sofrer. Tudo isso que nós estamos falando aqui são fases normais. Então, a pessoa passar pela fase da revolta, pela fase da raiva, é normal. E aí, vamos pra terceira. Calma. Vamos fazer um acordo aqui, né, Lindomar? Eu respondi uma... Lindomar respondeu outra. E por isso que eu vou perguntar, Rodolfo, terceira fase do luto. Qual que é a fase, Márcia? Pergunta pra Márcia. Eu vou só olhar aqui, dá licença. Qual que é a terceira fase? Meu Deus do céu. Não, deixa eu ficar só um pouquinho com esse celular, eu posso? Só um pouquinho? Não. Por que ela pode e a gente não pode? Não, gente, só porque eu preciso um pouquinho só. Eu fico um pouco, depois você fica um pouco. O que ela tá tentando fazer, Lindomar? Ela tá barganhando. Essa é a fase terceira do luto, quando a pessoa começa a barganhar. Ela quer fazer trocas. Não, vamos fazer o seguinte, no namoro, por exemplo, né? Não, vamos testar só mais uma vez, me dá mais uma chance. Eu faço tudo o que você quiser. E aí, aquele namoro que já terminou há muito tempo, na verdade, a relação já terminou de velho. Mas a pessoa entra nesse estado de barganha e o outro se deixa levar. Exatamente. O momento da barganha é uma tentativa de voltar ao estado anterior, quando tudo era lindo, quando tudo era o ideal. E algumas pessoas ficam na fase da barganha por muito e muito tempo, infelizmente. Não é? E da fase da barganha, que é a quarta fase, nós chegamos para a fase da depressão. Aí... Essa depressão, eu escrevi um livro que chama... A Imagem Arquetípica de Jó. Esse livro está nas melhores livrarias do país. Não, brincadeira, só está aqui na clínica. E eu falo justamente sobre essa questão, que foi... Ele não está nas melhores livrarias, porque ele já esgotou. Já esgotou. Ele já está esgotado, mas se você quiser, a gente ainda tem alguns exemplares. Tem aqui. alguns exemplares. E a Márcia também tem um livro aí. Mas, enfim, essa questão de Jó... é clara em relação a isso, sim, né? Sim, na fase da depressão. Ele fica numa depressão tão grande, ele sente dor no corpo, desânimo. Para você ter uma ideia, ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Ele diz assim que naquele dia aquela pessoa não tivesse gritado que ele tinha nascido. Por quê? Porque ele estava sofrendo. Parece que a vida dele não teve sentido. A vida dele, ele ter nascido, crescido, ficado rico, ficado pobre e está perdendo a própria vida, não faz sentido. Quer dizer, a depressão é justamente isso. A pessoa perde o ânimo para a vida, desanima e fala, chega, não quero mais nada. E aí,
se a pessoa vive essa fase da depressão, resta o próximo passo. O próximo passo tem a ver até com o ditado, né? Que a gente fala assim, ó, vai lá no fundo do poço. Quando você estiver lá no fundo do poço, você mete o pé lá no fundo, que aí você vem à tona com maior intensidade, maior rapidez. Depois que a pessoa desceu no fundo do poço, que é o momento da depressão, então agora o emergir é a aceitação. Essa é a última fase, que na verdade fecha o luto como um processo de saúde. Quando a pessoa aceita a experiência dessa perda vivida e ela então vai ressignificar. Porque na fase da aceitação, a pessoa pode criar um novo significado para essa experiência existencial que agora não tem mais presente aquele algo que foi perdido. Veja, diante dessas 5 fases que nós citamos, tudo isso, gente, é normal. Então o que a gente quer falar para você é, se você está vivendo luto, ou se você conhece alguém que está vivendo luto, para de tacar pedra. Isso é assim que funciona. Agora, óbvio, a pessoa vivendo essas fases do luto, ela pode talvez ficar parada tempo demais em uma dessas fases, não evoluir para a próxima fase, e isso justifica a procura de um profissional da área da saúde psíquica, né? Um psicólogo, por exemplo, pode ser muito apoiador para a superação do luto dentro de um processo de saúde. Certo, rapazes? Claro, e resumindo então, entendendo que essas fases não são lineares, elas podem se misturar, sim, mas é importante sim o apoio, né, tanto de profissionais quanto de familiares, a rede de apoio dessas pessoas. Eu só quero salientar o último ponto que a Márcia falou, que é a aceitação. Existe um grupo de pessoas que acha que aceitar é você ficar batendo palma para a doença ou pelo problema que você teve. Aceitar é deixar o problema passar por você e ir embora. Porque muitas vezes eu não estou querendo aceitar a dor. Eu não estou querendo aceitar a situação. Aceitar é você vivenciar a situação e superá-la. Porque se você nega, ou se você cria raiva, ou revolta, todos aqueles processos, se você não chegar no processo da aceitação, de dizer, eu estou passando por isso mesmo, e eu preciso tomar uma atitude na minha vida, porque se eu ficar do jeito que eu estou, vai dar problema, eu não vou avançar. Então, aceitar é tomar atitude em relação àquilo que é a realidade na sua vida. Ok, para fechar então uma frase de Jung. Tudo que você resiste, persiste. Aceite a dor, aceite o sofrimento e busque auxílio, se for o caso, também é importante, para que você viva as fases e chegue do outro lado saudável como nós nascemos para ser. Ok? Curtiram o Mitando no Divã de hoje? Nós aceitamos que vocês vão curtir, compartilhar e comentar com todo mundo, viu? É o luto fazendo efeito. Até mais, gente. Tchau, tchau.